E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai dar sequência então no nosso mapa de Física 2, iniciando aqui agora a terceira etapa, certo? Então, bora! E aí pessoal, professor Michael aqui, trazendo para vocês então aqui a sequência da nossa resolução, beleza? Vamos já aqui então para nossa atividade, para a gente finalizar e poder ir para a próxima. Então a terceira atividade já vai ser um outro experimento, certo? Agora vocês vão fazer o experimento aqui que é referente ao campo magnético. Então entra lá no roteiro, vê certinho como é que está lá e segue o passo a passo, tá bom? Então, tendo entrado aí, feito as simulações, a gente já está apto a responder aqui algumas questões, beleza? Primeira questão, então, questão 3A, que diz o seguinte aqui, né? Antes de ligar o interruptor e fazer a corrente circular pelo circuito, a agulha da bússola está apontando para o norte, que é a pontinha pintada de vermelho lá na bússola. O que acontece quando colocamos a bússola em uma das três possíveis posições e por quê? Então, perceba que nessa primeira etapa, que a gente está movendo a bússola sem ter ligado o circuito. Então, não está tendo interferência do nosso circuito na bússola. Então, na hora que você muda a bússola de posição com o circuito desligado, não vai acontecer nada. A bússola vai continuar apontando para o norte, tá? Então, é isso que vai acontecer. Você vai mudar, ela vai continuar apontando para o norte. Aí me pergunto por quê. E aqui eu deixei bem explicadinho para vocês, ó, vou ler para vocês. Então, ó, com o circuito desligado, continua apontando para o norte, né? Pois a bússola é um ímã, tá? A bússola ela é um ímã. A Terra também é um ímã, certo? Aí você lembra daquela questão de que os opostos se atraem. Então a gente tem o ímã, que é a bússola, e também temos um outro ímã gigantesco, que é o planeta Terra. Então, ó, dando sequência aqui, ó. Os ímãs têm polo norte e sul, certo? Sendo que polos opostos se atraem, que eu acabei de falar para vocês, e, por conta disso, o polo norte magnético da bússola aponta para o polo sul magnético do planeta, né? Que, por coincidência, é o polo norte geográfico, né? Então, isso que acontece. Na bússola, ele está apontando para o norte, só que, na verdade, o norte que ele está apontando é o polo sul. Por quê? O positivo tem que encontrar o negativo, pensa assim. Então, o polo positivo ele vai ser atraído pelo polo sul. Então, na hora que ele aponta lá para o polo norte, que é o nosso norte geográfico, na verdade, lá, na verdade, é o contrário. O polo norte é isso mesmo, ele aponta para o polo norte geográfico, mas na verdade lá é o polo sul magnético. Por quê? Porque é o polo sul que vai atrair o polo norte. Então, tem essa questão aí, é invertido, né? Mas é por conta disso, porque então a gente tem dois ímãs e a nossa bússola, como a gente tem um ímã positivo ali, né? Tem um lado norte, né? Um lado sul e a Terra também, então o lado norte da bússola vai apontar para o sul da Terra, né? O sul magnético, tá? Então, tá bem explicadinho aqui. É por isso que, por mais que você mude de posição, como não tem nenhuma interferência, vai continuar apontando para o polo sul do planeta. Vindo aqui para o 3B. Aí sim a gente vai ligar o circuito, tá? Então, ó, ao ligarmos o interruptor e permitir a circulação da corrente pelo circuito, existe a deflexão da agulha da bússola. Então, a deflexão seria a alteração, né? Seria uma mudança. Então, a agulha mexe. Mesmo quando invertemos a polaridade da fonte. Então, se a gente deixar lá a positivo e negativo, vai mexer a bússola, se inverter, vai mexer a bússola também, né? Aí pergunta, né, por que a agulha mexe? Né? Por que quando nós ligamos o circuito lá nosso, por que a nossa bússola mexe? Né? Então, aqui trouxe para vocês a resposta. Então, ó, vou ler para vocês aqui que está bem explicadinho. Então, a corrente elétrica age sobre a bússola da mesma forma que o ímã. Então, assim, quando a gente liga o nosso circuito elétrico, basicamente a gente criou um eletroímã, tá? Então, a gente criou o ímã a partir da corrente elétrica. Então, você lembra que quando você tem variação de corrente, você tem geração de campo magnético. Então, quando eu estou gerando corrente no meu circuito, consequentemente eu vou gerar um campo magnético.
Então, quando eu faço isso, o que eu estou criando, na verdade, é um ímã, é um eletroímã. Então, esse ímã, como ele é um ímã e a bússola é um ímã, vai gerar interferência. Tá? Então, vamos seguir aqui a leitura. Então, ó, a corrente elétrica age sobre a bússola da mesma forma que o ímã, ou seja, a corrente elétrica produz efeito magnético. A agulha de uma bússola movimenta-se quando colocada próximo ao fio com corrente elétrica devido a outro campo magnético ao redor do fio. Então a gente viu que quando a gente tem uma corrente passando, em volta desse fio a gente vai ter um campo magnético sendo gerado. E o que acontece aqui, ó, o movimento da agulha indica a ação de uma força, ou seja, um outro campo magnético sobre ela, atuando na direção perpendicular ao fio quando existe corrente elétrica. Se você jogar no YouTube aí, experimento da bússola, colocar experimento, bússola e corrente elétrica, você vai ver que bacana que é. Tem vários experimentos aí, reais, né, em bancada que o pessoal fez, mostrando aí o que acontece, né, quando a gente tem a bússola e a gente tem uma passagem de corrente perto dessa bússola. Então você vai perceber que é o seguinte, vamos supor que esse daqui é meu fio, ó, só para vocês entenderem. Deixa eu... Esse aqui é meu fio. Então, olhando de frente, né, que seria a bitoma do fio. Então, a corrente vindo aqui, a gente vai ter um campo aqui, né, vai gerar um campo magnético. Então, você tem a regra da mão direita, né? Então, se a corrente está vindo nesse sentido aqui, ó, de baixo para cima, então esse daqui vai ser o meu campo magnético. Então, na hora que eu tenho esse campo, se eu pôr uma bússola perto aqui, vamos supor que isso daqui seja minha bússola, não tenho nada para exemplificar. Vamos supor que se fosse minha bússola, aqui está o fio. E na hora que eu coloco aqui a minha bússola do lado do fio, vamos supor que meu campo magnético está sendo gerado nesse sentido aqui, ó, nessa rotação. Então na hora que eu faço isso, a agulha da minha bússola ela vai virar para o lado, para o sentido que está indo do campo magnético. Então o fluxo do campo faz com que a agulha da bússola fique perpendicular ao fio, né? Se vocês olharem um vídeo lá, fica muito mais claro isso que eu estou falando para vocês. É bem legal, caso vocês queiram ver. Tá? Então, é isso que acontece, né? Aqui é a explicação disso que eu acabei de contar com vocês. Indo aqui para o nosso exercício 3C. Aí diz o seguinte: suponha que a corrente elétrica que passa por esse circuito é de 2 A. E que o ponto de interesse P esteja perpendicularmente a 2 cm do eixo do fio condutor. Aí ele pergunta qual a intensidade e direção do campo magnético neste ponto. Considere a permeabilidade magnética do meio igual à do vácuo. Certo? Como que a gente calcula então a intensidade, né, de um campo? É utilizando essa fórmula aqui. Beleza? Então B vai ser igual, o nosso campo, né, vai ser, a intensidade do campo vai ser igual esse μ, que é a nossa permeabilidade aqui do meio, certo? Que multiplica a corrente dividido por 2 vezes π vezes a distância perpendicular que esse ponto se encontra em relação ao fio. Então a gente sabe que a permeabilidade do meio no vácuo é 4π vezes 10 a menos 7. A nossa corrente foi dada aqui, ó, é de 2 A. Então o I é igual a 2. Então fica a permeabilidade vezes 2 dividido por 2π, que multiplica o nosso R. O nosso R é 2 centímetros, mas a gente quer em metro. Então eu posso multiplicar por 10 a menos 2, que é a mesma coisa que dividir por 100. Tá? Então fica dessa forma. Posso simplificar aqui, ó, o 2 que eu tenho aqui da corrente com esse 2 aqui de baixo. E fazendo aqui então a nossa operação, como é que ficaria? Então, deixa eu ver o que eu fiz aqui, ó. Multipliquei 4 vezes π. Isso, então 4 vezes π certamente vai dar esse valor aqui, né? Então a gente sempre deixa os valores que estão com base 10 para fazer depois, tá? Então você ignora esse cara. Então faz 4 vezes π, vai chegar nesse cara aqui. Aqui embaixo vai ficar 2 vezes π, certo? E agora a gente trabalha com a base 10. Então, ó, tenho base 10 aqui e base 10 aqui. Então, o que eu faço? Eu mantenho a base e subtraio os expoentes. Então, ó, mantendo a base e subtraindo o expoente, em cima eu tenho menos 7,
menos 2. Então, esse menos aqui é da fórmula, tá? Então, aqui vai ficar mais, fica menos 7 mais 2, que vai dar menos 5. Então, eu mantenho a base e vou colocar menos 5. Fica dessa forma. Ou você pode resolver da forma que você achar mais fácil também. Fazendo dessa maneira, mantém aqui a base 10 na menos 5 e faz essa divisão aqui, ó. Vocês vão encontrar este valor aqui de 2 vezes 10 na menos 5 Tesla, né? Beleza? Então, dividindo aqui, ó, vamos fazer aqui só para confirmar. Deixa eu abrir a calculadora aqui. A gente já faz junto aqui, ó. Então, ó, 12,57 dividido por 2π. Aqui tá dando... Deixa eu ver o que eu fiz aqui, pessoal. 12,57 dividido por 2π. Tá dando 19,7. Eu não sei de onde tirei esse 2 aí. Tá? Vamos fazer aqui de novo só para ver o que aconteceu. 4 vezes π, 12,57. Aqui tá certo a divisão. Aqui embaixo ficou com 2π. Beleza? Deve ter alguma cagada aqui, ó. Então, 12,57 dividido, vou até pôr entre parênteses aqui, ó, por 2π. Tá certo. Deu 2. 12,57 dividido por 2π. Dá 2 mesmo, tá certo. Achei que eu tinha feito alguma cagada aqui. Então, fica 2 vezes esse 10 que já estava aqui, né, na menos 5. E vai ser em Tesla. Então, a intensidade do nosso campo é de 2 vezes 10 a menos 5 Tesla. Pode deixar dessa maneira aqui, tá bom? E como a gente sabe qual é a direção do campo no ponto? Nesse caso, não tem como a gente saber exatamente, né? Porque se você lembrar o circuito, ele é basicamente vamos pensar aqui, né? É um retângulo, né? A gente tem uma fonte aqui e tal. Só um exemplo, né? Eu posso pegar qualquer ponto aqui a 2 metros, né? Então, a direção do nosso campo vai ser dado por isso daqui, ó. Então, a direção é perpendicular ao plano formado pelo fio e pelo ponto de interesse. A gente tem um fio aqui, tem um ponto, aqui seria a questão, né? Perpendicular com o fio, forma 90 graus. Então, essa daqui seria a direção, né, do nosso campo. Se fosse aqui, por exemplo, né, se a gente tem um fio assim, eu tenho um ponto aqui, mesma coisa, a direção do campo vai ser perpendicular do ponto em relação ao fio. Então, seria essa direção aqui agora. Tá? Então, a gente escreve dessa maneira, certo? E no 3 é para a gente desenhar aqui o nosso sentido do campo magnético. Então, observe os dois desenhos lá abaixo, com a circulação das correntes em ambos os sentidos do circuito. E desenhe o sentido do campo magnético em ambos os desenhos. Então, deixa eu trazer aqui de novo para vocês a câmera. Então, aqui é o seguinte. Você imagina, a gente tem um fio, tá? Deixa eu aumentar aqui. Nós temos um fio. Esse aqui é o fio. Vamos supor que a minha corrente está vindo de cima para baixo. Aí tem a regrinha da mão direita. Para vocês aí no vídeo, certamente vai estar aparecendo do lado esquerdo, né? Mas aqui é minha mão direita, tá? Que o vídeo acaba espelhando. Então aqui é minha mão direita. Aqui está o meu fio. Minha corrente está vindo de cima para baixo. Então eu pego o polegar e coloco na direção da corrente, certo? Por exemplo. Só que aí eu preciso ver como está meu circuito. A minha mão, né, a palma da mão, ela tem que ficar virado para o lado para dentro do circuito, né? Então, ó, se eu pegar aqui minha mão, deixa eu pegar aqui o exercício, ó. Essa corrente que está para baixo aqui, ó. Vamos pegar ela descendo. Então, quando eu tenho o fio e eu estou com essa corrente descendo, na hora que eu viro minha mão no sentido aqui da corrente, você percebe que a minha mão ela faz esse movimento aqui, ó. Ela está vindo para fora do circuito aqui, ó, saindo para fora, e depois ela volta.
Então, quando eu falo que minha mão tem que ficar para dentro, seria como se eu pegasse e invertesse aqui, né? Vai doer um pouquinho a mão, mas tá bom, né? Tem que virar mesmo. Então, na hora que você coloca, né, o seu polegar ali no sentido da corrente, você consegue ver se ele está entrando no plano ou se ele está saindo. Então, para esse caso aqui, ó, se a gente colocar o nosso dedão no sentido aqui da corrente, você vai ver que o campo ele vai estar saindo do papel. Tá? Então, esse símbolo aqui, ó, que a gente faz é quando o campo está saindo. Então, na hora que você coloca aqui o seu polegar apontado para cá, dessa maneira, né? O seu polegar vai ficar para cá. Então, esse aqui é o seu polegar. E os seus dedos da mão direita vai ficar para esse lado aqui, ó. Tá? Então, você percebe o seguinte, que na hora que você for tentar abraçar esse fio, a sua mão vai fazer esse movimento aqui, ó, para cá. Tá vendo? Então, aqui é o seu dedo, ó. Aqui seria a sua mão, né? Tá vendo? Eu tô apontando o polegar aqui, ó, pro sentido da corrente. Perceba que minha mão, ó, ela tá fazendo aqui, ó, esse movimento, né? Então ela tá vindo aqui, ó, ela tá saindo do papel e fazendo e rodando assim, ó. Entendeu? Aqui é a mesma coisa. Se eu colocar aqui a minha mão no sentido da corrente, tá aqui embaixo, ou a que tá aqui em cima, vamos pensar nisso daqui, ó. Agora eu tô colocando no sentido da corrente que tá subindo aqui, ó, dessa corrente. Então a gente vai ter a mão dessa forma, né? Então na hora que eu coloco no sentido, minha mão ela tá saindo aqui, ó, ela tá abraçando por fora. Então, ó, como que ficaria? Polegar ficaria para cima aqui, ó, e meus dedos ficariam para cá, ó. Certo? Para cá ficariam meus dedos. Então, se percebe o seguinte, que quando eu faço isso, meus dedos para cá, mesma coisa, eu tô abraçando o fio nesse sentido, assim, ó. Então, ela tá entrando aqui por baixo, ela tá saindo do papel. Ao contrário de quando eu coloco o meu polegar nessa direção, nesse sentido. Ficaria dessa forma. Então, na hora que eu vou abraçar o fio, a minha mão primeiro ela encontra o papel. Então, ó, imagina assim, ó, eu estou colocando o polegar aqui, agora, no sentido aqui da nossa corrente. Então, na hora que eu deixo o polegar dessa maneira, eu vou ter meus dedos para cá. O restante dos dedos da mão, certo? Perdoem o desenho dos dedos aí. Seria isso, tá vendo? Então você tem aqui o polegar apontando no sentido da corrente, só que agora, olha para onde que está indo o seu campo aqui, ó. Ele está entrando aqui no papel e saindo para cá, tá vendo? Então primeiro, ó, ele está furando o papel aqui, ó. Então ele está entrando, e a gente faz dessa forma, quando está entrando no papel. Então aqui a gente tem saindo, e aqui a gente tem ele entrando, tá vendo que ele entra no papel? Mesma coisa aqui, ó, se eu colocar nesse sentido aqui, ó, para baixo agora, ele vai entrar também no papel, quer ver? Ó? Então, colocando o polegar para baixo, o polegar fica aqui e a sua mão vai ficar para cá, assim, ó. Pode fazer aí para você ver, né? Então, aqui tá seus dedos, tá nessa direção aqui, ó, tá para cá. Então, na hora que você faz isso, você percebe que o seu campo, ó, ele tá vindo pro papel e saindo para fora. Ao contrário daqui, ó, que ele sai para fora primeiro e depois vai pro papel, né? Então, aqui ele tá saindo, o campo magnético está saindo do papel e aqui ele está entrando no papel. Então, quando está entrando, a gente escreve dessa forma aqui, ó. A gente faz o Bzinho, né? Sinal com o vetorzinho aqui em cima e faz esse desenho que indica o sentido do campo. Beleza? Então, aqui finaliza a terceira etapa do mapa de Física 2. Vou finalizar aqui e a gente se encontra ali na próxima etapa, que seria a etapa 4. Beleza, pessoal? Então, fui e até a próxima.